Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos celebrando hoje o 31º domingo do tempo comum, dia 2 de novembro. E também celebramos o dia de finados. O nosso evangelho é retirado. Eu estou fazendo a opção de tomar o evangelho de Lucas 12, de 35 a 40, porque hoje podem ser muitos outros. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: que os vossos rins estejam preparados e as vossas lâmpadas acesas, como empregados que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de casamento, para abrir-lhe a porta, tão logo ele chegue. Felizes aqueles que ele encontrar agindo assim. Ainda que ele chegue meia-noite ou 3 da madrugada, felizes serão aqueles que forem encontrados agindo desse modo, porque o Senhor, Ele mesmo vai cingir-se, depois vai pedir-lhes que sentem à mesa, e Ele mesmo passará, servindo a cada um. Mas também, se um homem soubesse a que hora um ladrão iria chegar à sua casa, para arrombar a sua casa, ele não permitiria. Assim também vós, ficai preparados, porque quando menos esperardes, o Filho do Homem voltará. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos aqui diante do mistério da Palavra de Deus. E nesses 2 dias, sabiamente, a liturgia une 2 festas muito importantes para nós, principalmente para nos recordar a tríplice dimensão da nossa igreja: a dimensão triunfante daqueles e daquelas que foram santificados e que hoje contemplam a face do Criador e que nós chamamos de santos e santas; a dimensão também purgatória daqueles que ainda estão se purificando. Por isso vem a nossa palavra purgatório, aquela oportunidade que o Senhor ainda dá, oferece a alguém para que se purifique, até chegar a contemplar a face beatífica do Senhor. E também a dimensão militante, onde eu e você nos encontramos ainda militando, ainda caminhando e peregrinando na penumbra da fé. Hoje, com a cabeça cheia de matemática, um coração muito materialista e uma indiferença religiosa, muitas pessoas vão rir dessas afirmações, vão caçoar dessas afirmações da fé, como aqueles que caçoavam de Jesus porque havia dito àquela menina que estava morta: Talita cum, menina levante, e muitos caíram na gargalhada e não acreditavam. Como também muitas vezes Jesus fora ridicularizado e as pessoas não acreditavam nele e ele não encontrava fé no coração delas, de modo que muito também dos cristãos está envolvido, eles estão envolvidos nessa descrença do coração, uma apostasia do coração. A cabeça às vezes professa a fé como ideia bonita, mas o coração não. O coração está frio e descrente. Por isso, na primeira leitura de hoje do livro de Jó, ele já vai dizer assim: como eu gostaria que marcasse, que tatuassem no coração de cada um de vocês como chumbo, como chumbo, que o meu Redentor está vivo, que Ele está vivo, e que eu irei contemplar a sua face com estes olhos aqui e não o outro. Eu contemplarei o meu Redentor vivo, e eu o verei com os meus olhos e não com os olhos do outro, porque a fé é uma experiência pessoal, onde cada homem e cada mulher vai peregrinando e vai caminhando para colher aquilo que plantou a vida inteira, de modo que nós não cremos que a morte é a última palavra, mas de uma vida que se transforma. Nós não cremos em outra vida, nós cremos na mesma vida que teve início no útero da nossa mãe e que vai perpetuar em Deus para aqueles que creram, para aqueles que encontraram a misericórdia do Senhor. Aqui nós contemplamos então a dimensão triunfante da nossa igreja, porque nós cremos em 3 dimensões da igreja: a dimensão triunfante dos santos,
a dimensão purgante daqueles e daquelas que recebem uma outra oportunidade para se purificar e chegar até o Senhor, e a dimensão militante ou peregrinante, onde eu e você estamos. E tudo isso, a segunda leitura aos Coríntios de hoje, o apóstolo Paulo vai nos recordar: se por um homem veio a morte, por um homem também veio a vida. Se em Adão todos morreram, em Cristo todos vivem, todos renascem, cada um a seu tempo. Primeiro Cristo, e depois cada um e cada uma, para que a morte não venha a ser a última palavra, porque se a morte for a última palavra, será sempre um absurdo. Ainda que seja a verdade mais exata, ainda que seja a verdade mais presente, e a única certeza que eu e você carregamos, ainda a morte é um grande escândalo para mim e para você, principalmente quando nos separa de pessoas que nós amamos, de pessoas que nos são significativas. Daí então nós professamos a nossa fé. A vida para quem acredita não é passageira e ilusão. É a morte que se torna bendita, porque é nossa libertação e nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. Mas na terceira dimensão, militante, o Evangelho de hoje, Jesus convida a mim e a você a estarmos com os rins cingidos e as lâmpadas acesas. O que significa isso? Estarmos vigilantes, orantes e vigilantes, porque eu não sei qual será a minha hora e nem você. Por isso, cada dia deve ser vivido como se fosse o último, onde eu e você vamos semeando semente de esperança, de bondade, de honestidade, mesmo carregando as nossas fraquezas humanas e pecados humanos, e para isso nós também vamos nos penitenciando, suplicando sempre perdão ao Senhor e dizendo a Ele: eu não sou digno, eu não sou digno. Porque essa vigilância ativa que Jesus propõe no Evangelho de hoje não é uma vigilância passiva, esperar tudo cair do céu, não. 90% pertence à misericórdia do Senhor, 90%, mas 10% é a sua participação, é a minha participação, como nos ensinou Santo Agostinho: aquele que te criou sem ti, não vai te salvar sem ti. Por isso, ontem nós olhávamos para o céu para contemplarmos a Jerusalém celeste, e é uma festa de alegria, de júbilo, onde eu e você fomos convidados a nos alegrarmos. Hoje também nós contemplamos essa dimensão, então, purificante da nossa fé, ao celebrar o dia de finados, o dia dos defuntos. E não com uma tristeza, mas também com uma alegria, de contemplarmos que também eles contemplam a face de Deus. Que não sejam, então, na primeira dimensão, como a igreja triunfante dos santos, que seja naquela igreja que está também presente diante do Senhor em outra dimensão, como aqueles que contemplam o Redentor, segundo Jó, como aqueles que contemplam com estes olhos, e nós dizemos: eles descansam no Senhor, eles repousam no Senhor, eles vivem da vida do Senhor, porque a vida iniciada no útero da nossa mãe vai se perpetuando, quando eu e você fazemos parte dessa história de salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje não é um dia de tristeza, mesmo que o coração às vezes fique apertado, desconsolado, de saudade, mesmo assim, mas é um dia de celebrarmos a alegria e de reafirmarmos a nossa fé na esperança. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, como o Pai e os filhos se encontrarão. De modo então que a morte para nós cristãos não é a última palavra, não é o fim de todas as coisas, mas é uma vida que se transforma. Que eu e você, nesse dia de hoje, sejamos convocados então a estarmos vigilantes e operantes, esperando o nosso dia, a nossa hora, da nossa grande verdade, do nosso grande encontro. Mas para isso é preciso semear esperança, bondade, misericórdia e caridade. Isso significa vigiar a casa e vigiar a vida.
Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.